Estamos começando o Messercast, Papo de Especialista. Eu sou o Renato Camargo, especialista de combustão, siderurgia, metalurgia e processos de alta temperatura. E estou com o meu amigo... Olá, tudo bom? Meu nome é Marcos Lobato, eu sou especialista aqui na Messer na parte de soldagem e corte térmico. Legal, é um prazer falar com vocês. A ideia do Papo de Especialistas é a gente poder agregar um pouquinho mais para todo mundo aí que vai assistir a gente. Lobato, para começar... quebrar o gelo, e eu vou te falar que é uma dúvida que eu tenho pra caramba. Eu vou pra fábrica, eu olho o equipamento de soldagem, eu vejo os cilindros, gases, eu vejo o pessoal trabalhando, mas até hoje eu não sei a diferença de MIG, MAG e TIG. Por favor, esclareça essa dúvida. Essa é tranquilo, vamos lá. O processo MIG-MAG é um processo que usa uma bobina de arame. Então, quando você olhar na máquina, você vai ver um rolo de arame normalmente grande. Então, as máquinas trabalham com um rolo de 15 kg de arame, então normalmente você vai ter alguma coisa tipo um carretel de linha, né, que vai desenrolando o metal de adição que você vai usar na solda. E normalmente o processo MIG-MAG ele tem mais barulho, né, então você vai associar a luz do processo de soldagem ao arco elétrico e os barulhos que vão ocorrer em função da transferência metálica que ocorre para destacar esse material. Então o processo MIG-MAG você gera, algumas pessoas acham é uma estrelinha que voa, aquilo é metal líquido que acaba respingando, né, durante a instabilidade do processo. Então é muito fácil a gente conseguir distinguir o MIG-MAG do TIG, né? O TIG é um processo mais silencioso, normalmente a pessoa trabalha em tubulação, tem um controle de qualidade um pouquinho mais apurado, a pessoa está trabalhando com as duas mãos, então você vê aquela luz, mas você não escuta nada. Normalmente o processo TIG é um processo meio silencioso, a não ser que seja soldagem de alumínio, que você trabalha com uma máquina de corrente alternada, que aí tem um pouquinho de ruído, né? Mas no MIG-MAG você vê essa questão, né, das instabilidades, dos respingos ocorrendo. Então é aí que está uma diferença. As estrelinhas da vida aí. E aí uma coisa que é interessante no MIG-MAG, né, é que são dois processos distintos, né? O MIG ele trabalha com o conceito de gás inerte. Seria a sopa de letrinha seria metal inerte gás. E o MAG seria a utilização já de gases ativos ou misturas com gases ativos, que seria o metal ativo gás. Então aí que tem uma diferençazinha singela de um para outro, que aí é onde entra a Messer, né? Dependendo do gás que você estiver trabalhando, você vai trabalhar com o processo MIG, se for um gás inerte, ou uma mistura, ou o gás ativo, que é o CO2 puro, que é uma alternativa, aí o processo vira MAG. Os gases inertes, a gente tem o nitrogênio, tem o argônio, legal, mas quais são os gases ativos? O nitrogênio ele não é considerado na solda um gás inerte. Caraca. Ele é um gás de baixa reatividade, né? Tem alguns materiais que precisam do nitrogênio, né, na sua composição. Os aços duplex, superduplex, eles têm nitrogênio na sua composição e aí você precisa adicionar um pouquinho no gás de proteção, né? 2%, 2,5% de nitrogênio, são as misturas mais clássicas que a gente tem na nossa linha, que aí você consegue repor esse nitrogênio que acaba volatilizando durante a soldagem. De inerte mesmo seria o nosso amigo argônio, que todo mundo em casa conhece, e o nosso outro amigo, que é o hélio, que aí a junção deles são o gases totalmente inertes. E aí conforme o metal que vai ser soldado, dependendo do metal, espessura, então chapas mais espessas de alumínio, de cobre, aí você tem que trabalhar com misturas mais ricas em hélio, né? Porque você tem materiais que conduzem muito bem o calor, né? Conduzem muito bem a eletricidade, e o gás entra trazendo uma energia extra, ajudando no processo de soldagem. Agora ajudou bastante, agora eu consegui entender. Acho que ajudou todo mundo também que tem essa dúvida. Você comentou dos gases ativos. Sim. Quais são os gases ativos? Na soldagem de aços em geral, a gente trabalha com dois gases ativos. O CO2, como eu falei no início, que a gente pode trabalhar com ele puro, né? Ou misturas de argônio com CO2, né? A gente tem a mistura C25, que é muito clássica no mercado, que tem 25% de CO2. Tem misturas com 15, com 20, com 8, com 10. Então, dependendo do percentual de gás ativo, a gente vai avaliar o metal de adição, espessura, a característica da chapa que o cliente vai soldar. Então, tem várias considerações que têm que ser feitas na escolha de qual o percentual de CO2. E uma outra alternativa também seria o uso de oxigênio. A gente adiciona um pouquinho de oxigênio no argônio, né, para a gente poder ter misturas que têm alta produtividade. Para quem solda muito na posição plana, né, que é a posição, tipo, se estivesse soldando aqui na horizontal, vamos dizer assim,
o oxigênio traz um acabamento para o cordão muito interessante. E melhor ainda seria a gente pegar misturas com CO2, oxigênio junto com argônio, seriam as misturas ternárias, que aí tem um desempenho bastante legal. E isso a Messer tem. Isso a Messer tem à disposição aí de vocês para poder trabalhar da melhor forma possível. Cara, muito legal. Eu falo, mudando um pouquinho de assunto, eu acho interessante a gente comentar. A gente vem, o mercado, o mundo vem uma transformação constante, principalmente para a redução de pegada de carbono. E, falando na parte de combustão, que é que eu atuo, hoje é muito forte a transição de combustíveis para hidrogênio. Porque o hidrogênio é H2, você deixa de ter um carbono, você deixa de emitir CO2. Entendi. E normalmente o pessoal usa que gás? Combustível na combustão, ou óleo, ou algum outro. Ou gás natural, ou GLP, são os famosos hidrocarbonetos. Tá. O C, alguma coisa, Sim. H. O GLP vem do petróleo, né? O gás natural também vem junto. Sim, né? e sempre na reação a gente vai ter um carbono, que ele vai oxidar e vai virar CO2, e o hidrogênio vai oxidar com oxigênio, que é o comburente, e vai virar vapor d'água. Então toda reação de combustão a gente vai ter, com o hidrocarboneto, a gente vai ter CO2 e vapor d'água. Com a transição por hidrogênio, a gente só tem H2, ele vai oxidar, vai virar H2O, vapor d'água, a gente deixa de emitir CO2. De ter esse CO2 então isso atmosfera. é algo que já está mudando, o mercado está buscando essa transição, os mercados fora do Brasil já é bem forte, o Brasil já está nessa linha, a gente já tem uma série de trabalhos exatamente para reduzir alguns clientes. Mas e no mercado de soldagem do hidrogênio? A gente tem alguma solução para trabalhar com hidrogênio? Do hidrogênio, dependendo da liga que você for soldar, né? Se a gente estiver falando de ácido inoxidável austenítico, né, da série 300, tem a oportunidade de a gente introduzir o hidrogênio em algumas misturas e a gente ter o ganho, que na soldagem a gente fala que é o poder de redução do hidrogênio. O hidrogênio se combina muito facilmente com os elementos no metal líquido ali na hora que você está soldando, que aí você torna uma solda mais limpa e mais produtiva. Então o hidrogênio entra em percentuais pequenos, né? Mas na soldagem de ácidos inoxidáveis austeníticos. Por quê? Porque em outros ácidos ele pode gerar uma trinca. Então nos ácidos inoxidáveis austeníticos você não tem essa preocupação, então você pode usar ele à vontade na soldagem desses ácidos. E os benefícios são bastante interessantes. E a gente também tem os benefícios da não emissão de dióxido de carbono. Do próprio processo, você tem carbono na composição dos metais, a grande maioria dos metais. A participação é pequena, né? Você falou da combustão, eu acho uma coisa interessante quando a gente faz para o segmento metalmecânico, né, uma comparação, né, é que a gente usa muito GLP também, né, a gente usa acetileno, né, que é um combustível bem antigo, né, o GLP muitas pessoas migraram, mas você gera muito mais CO2 no GLP quando a gente compara com acetileno. Acetileno tem um desempenho técnico muito bom, né? Mas o GLP ele traz uma condição ambiental pior, né? O ponto positivo da substituição para aquecimento, na linha de aquecimento, é que normalmente 30-35% do subproduto da combustão de um combustível GLP, o gás natural, o metano, vai ser CO2, vai ser dióxido de carbono. Então você vai ter pegada de dióxido de carbono. A partir do momento que você substitui o teu combustível e ele passa a ser 100% hidrogênio, você não tem mais o carbono na molécula, você deixa de emitir. Reduz drasticamente, né, a emissão de CO2. Muito. Isso no corte é uma coisa bacana que a gente pode trabalhar também, de pensar nesses processos que hoje utilizam GLP, a gente trazer o hidrogênio, que nem você está descrevendo na combustão tem, né, nos aquecimentos em geral. O corte é um processo de combustão em tamanho miniatura, quando a gente compara com combustão, né? Mas os efeitos são os mesmos. O processo de aquecimento é o mesmo. Você tem um combustível, um comburente, e você tem os produtos de combustão. Exatamente. Aí botando hidrogênio você vai gerar esse vapor d'água que tem uma pegada totalmente verde aí, bastante interessante para quem está em casa, para quem hoje utiliza um combustível fóssil, tem uma alternativa bem legal. Isso é muito legal. E a Messer, ela tem o hidrogênio, ela tem as tecnologias para substituir aquecimento com combustíveis fósseis, tanto para aquecimento na parte de solicote, metalmecânica, quanto a parte de combustão. E a gente vai poder ajudar bastante essa transformação global aqui. Com certeza. Melhorar consideravelmente o meio ambiente. Hein? Que está caminhando. Foi muito bom. A gente falou de combustão. Hoje, a Messer ela é muito focada
e ela tem bastante desenvolvimento, ela é referência no mercado de alumínio e cobre, que são produtos mais que no nobres, Brasil né? são nobres, mas o Brasil ele é muito forte na reciclagem e na recuperação de metais. Sim. Então hoje a gente tem queimadores para fornos em diferente tipo de fornos, de recuperação para processos, todas as tecnologias já no Brasil desenvolvidas e aplicadas. A gente vem trabalhando e desenvolvendo muito forte, principalmente a transição para o hidrogênio. A gente pode fazer um aporte pequeno para fazer um boosting, para não converter um forno. A gente pode fazer a conversão 100% do forno conforme o processo. E hoje o mercado de alumínio e o mercado de cobre, eles são referências da Messer, principalmente na parte de solução e tecnologia. E alumínio, eu acho que a gente pode integrar tudo o que a gente está falando, porque você faz uma reciclagem, então pega perfil, pega latinha, pega material de alumínio, a gente funde, utiliza queimadores para ganhar produtividade, para melhorar a emissão, para reduzir custo de combustível, uma série de itens. E aí ele vai para uma outra etapa, que nós temos alguns processos, por exemplo, a parte de extrusão de perfil, para fazer estrutura. Que vão ser utilizados depois na construção geral. E a gente tem alguma coisa, por exemplo, para alumínio, que a gente conseguiria ter uma solução fechada Messer para poder trabalhar a parte de combustão, trabalhar a parte de extrusão, que é a que a gente tem solda. O que a gente teria legal para trabalhar, por exemplo, em alumínio? A gente sabe quando fala, é muito simples, vamos utilizar para soldagem um argônio. Sim. Só que às vezes a gente tem reclamação de argônio, que o pessoal fala que o argônio não serve, que o argônio é ruim, porque o argônio... Onde a gente pode ajudar? Onde você... O alumínio ele é um material mais nobre, né? Quando a gente compara com os aços em geral. Então, no lidar dele do dia a dia, a gente tem que tomar alguns cuidados que com aço a gente não toma. E um desses cuidados é exatamente o argônio que você falou, né? É muito comum a gente usar aquele mesmo cilindro de argônio que a gente solda no aço inoxidável, no carbono, né? A pessoa querer usar para soldar alumínio. Só que no alumínio você precisa do mínimo de pureza, porque o material é mais limpo, então você precisa ter um cuidado diferente. Então, na soldagem das ligas de alumínio, né, o ideal é que você utilize um argônio de alta pureza, né? E a gente na Messer tem um argônio com ultra puro que tem uma pureza 5.0. Isso faz uma diferença gritante na hora da soldagem, né? Então, na hora que ele está usando um argônio desse especial, né, a poça de fusão ali fica limpa. E o industrial tem hora que o cilindro está legal, hora que o cilindro não está legal. Por quê? Porque o nível de contaminante no argônio industrial, ele atende os aços, tem lá um limite de 10, 20 ppm, mas no alumínio você precisa ter um limite de 2, 3 ppm de umidade. E o industrial está no limite, qualquer coisinha variação ali, algum vazamento em mangueira, as pessoas não se atentam muito a isso, então qualquer coisinha no processo dele, né, e vai influenciar isso na soldagem. E no alumínio a gente usa muito o processo TIG, que é aquele processo que não tem barulho, que eu te falei no início, sim, mas que requer um certo cuidado adicional em relação ao processo MIG-MAG, que é um processo mais de espectro amplo, assim, que não tem tantas restrições, né? Então, é muito importante usar esse argônio ultra puro, né, que é o argônio UP, que a Messer tem na sua linha de produto para trabalhar. E dependendo da espessura do alumínio, principalmente das ligas de cobre, né, a gente tem que usar misturas de argônio com hélio. Aí a gente entra na utilização do hélio, né, junto com o argônio, para a gente poder ter o desempenho em espessuras maiores, porque ligas de cobre e de alumínio, eles roubam um calor facilmente, eles transmitem um calor muito fácil. Então, você precisa enriquecer, né, aquela atmosfera toda ali da soldagem com um gás que traz uma energia extra, que é o hélio, que auxilia muito na soldagem desses materiais mais nobres. Principalmente o cobre. Principalmente o cobre. O cobre nem se fala. O alumínio é o primeiro e o cobre é um pouquinho mais complicado. Então, muitas vezes a gente vê o pessoal de casa usando maçarico para esquentar peça e tudo mais, pega uma máquina de soldagem, joga 300 amperes, 400 amperes, e se você botar uma mistura dessa com 230, 240 amperes, você consegue soldar sem pré-aquecimento, sem nada. Então, talvez o gás faz uma mágica. O problema que hoje talvez alguns consumidores de argônio para alumínio tenham, e às vezes reclama que o material não é bom, que o gás... Não é porque o gás que está sendo enviado para ele é ruim ou não tem pureza. É porque ele está num limite ruim. Exatamente. E ele acaba ficando naquele limite. Sim. Então, talvez a solução seja trabalhar com um argônio ultra puro, de uma pureza maior,
que vai entregar o benefício, vai entregar uma melhoria de produtividade enorme e vai resolver um problemaço. Vai facilitar muito. Reparo, porque o alumínio, o cobre, como a gente falou que são matérias nobres, né, o metal de adição que a gente utiliza na soldagem é muito mais caro que os de aço em geral. Então você ter um reparo, você ter uma porosidade, alguma coisa, porque você usou um argônio igual você usou para aço, meio que não justifica, entendeu? Porque o argônio industrial está dentro das regulações internacionais, né? Da norma ISO, da norma AWS, então eles estão conforme norma. Mas para o alumínio e para o cobre você tem que ter um cuidado extra. E aí a pureza influencia muito. Cara, foi legal o nosso papo. Matou uma porrada de dúvida. Bacana. A gente pode falar bastante para o mercado, o pessoal que está assistindo a gente. Esse foi o nosso papo de especialistas. Eu sou o Renato. Eu sou o Lobato. E somos a Mestre Gás. E venha nos procure. Nós temos a solução para o que você precisar, para produtividade, para benefícios. Conte sempre com a gente. Isso aí. Prazer estar com vocês, hein? Um abraço. Um abraço. Tchau, tchau.